Apareceu. Pra mim é que não apareceu. Não apareceu? Uhum. Tem um concluir aqui. Se concluir Já a hora tem que gente termina, né? visualizando ali, ó. Kelly. Kelly já Kelly. tá. Então, mas deveria aparecer aqui pra mim. Não sei por que não. Não tá aparecendo? Não, ainda não, mas aqui. Agora já tá aparecendo. Faltam 3 minutos, pessoal, para começar. Me chegando. O senhor tá com um delayzinho aí? É, eu vou tirar o volume aqui, aí já vai dar tudo certinho. Ó, meu amor, o que aparece para mim aqui, ó. Deixa eu ver. Essa tela pequenininha. Eu vou aparecer aí, mas... Então tá bom, né? Você clicou 2 vezes? Não, eu não sei dizer por quê. Deixa eu compartilhar aqui na minha página. Ixi. Faltam 2 minutos pra gente começar. Já tem 15 pessoas vendo. Já? Que bom. Bem lembrando aqui. Apareceu aqui. No meu perfil do Facebook. Meu amor, podemos começar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então a gente vai começar mais uma live. É a nossa segunda live. A gente se animou em fazer essa, principalmente pelo resultado da primeira. Teve uma participação expressiva, né, mais de 3.000 visualizações, muitas perguntas, né, perguntas inteligentes que fizeram com que nós falássemos aqui durante 1 hora e pouquinho, sempre mantendo a atenção de vocês e o meu entusiasmo em decorrência das dúvidas que vocês apresentavam, né? A primeira live foi sobre cefaleia e a gente está tentando escolher temas assim relevantes, principalmente para o momento que a gente está vivendo, tá? Então eu quero agradecer a todos que participam, agradecer aos que participaram da primeira live, que foi muito legal. Agradecer a minha esposa, a Érica, que é a verdadeira estrela da live, ela que organiza tudo, que faz os contatos, ela é a alma do negócio, né? E hoje nós vamos sortear 3 livros, tá? O meu último livro foi esse aqui, tá? Esse aqui foi o meu 5º livro, 5º ou 6º? 5º.
quinto livro, tá? Estresse, o Destruidor de Vidas. É um livro que foi publicado pela editora Escortece, de São Paulo. Um livro que, antes de um ano do lançamento, ele já foi para a segunda edição. Esse aqui já é da segunda edição. Então, é um livro que tem feito muito sucesso, vendido no Brasil todo. Né? Nós fizemos lançamento aqui em Londrina, foi o principal, mas a gente fez lançamento e divulgação desse livro em Gramado, em Pomerode. Agora, em maio, nós faríamos uma divulgação desse livro em Portugal. Infelizmente, a pandemia nos atrapalhou e nós tivemos que adiar o projeto, mas certamente o ano que vem nós faremos a divulgação em Portugal, tá? Então, nós vamos sortear 3 livros, 3 exemplares, e quem quiser concorrer, quando fizer a sua pergunta, escreva "eu quero o livro", tá bom? E aí, depois da live, a gente vai sortear 3 pessoas e vou deixar os livros com dedicatória lá no consultório, né, lá na minha clínica, na Rua Calu 155, em Arapongas, anexo à Santa Casa. E os que forem de fora, a gente vai entrar em contato, né, pelo Messenger, vamos pegar o endereço e vamos enviar pelo correio, tá certo? Então, hoje teremos então o sorteio de 3 exemplares do livro Estresse, o Destruidor de Vidas, certo? E a gente já pode, então, começar com os boas noites, né? Sim. Da nossa live. O pessoal de Inajá sempre em audiência, assistindo, abraço pro pessoal de Inajá. A Kelinha, a Michele Matsuda, lá de Londrina, o Mário Augusto, a Val Bressan também, já dando boa noite, a Legal. Sandra, não vou me arriscar a falar seu sobrenome, tá? A Silvana Santos também aqui, já disse, Dr. Milton, sou aqui de Telêmaco Borba, né, ela é a mãe da Sabrina, que é a sua paciente. Minha pacientinha, muitos anos. Isso, já. A Rosana também com a gente, a Vivi, a cunhada, a irmãzinha, né, a Luciane dos Santos também lá de Inajá, Maria Zalete, a Letícia Eufrásio, a Flávia Consoli também, uma prima querida, a Tia Nalva, a família toda aqui na nossa live, a Ana Cláudia Piassi, Ivanete, né, também assistindo de Inajá. Isso aí. Legal. Obrigada. Bastante gente, né? Ó, a Marley está assistindo. Marley é uma pessoa muito querida. A mãe dela foi minha paciente durante muitos anos, né? A mãe dela era muito especial, muito querida. E a Marley, uma ótima filha que cuidou sempre muito bem da sua mãe. Parabéns, viu, Marley, pela sua atitude como filha. O Eliseu, meu amigo, a Cícera, a mesma história. A Cícera, eu cuidei da mãe dela, muito tempo do pai dela. A Cícera sempre cuidou muito bem dos pais. Enfim, muita gente boa participando e é um prazer poder falar alguma coisa para vocês. Espero que no final da live vocês tenham aproveitado algo para o bem-estar de cada um. Bom, então por que a gente escolheu esse tema? O estresse, né? O estresse, ele está presente na vida de praticamente todo mundo, né? Na atualidade, existe um medo muito grande, existe uma sensação de pânico, de terror na população. Eu observo isso no meu consultório no dia a dia. As pessoas têm muito medo do vírus, e realmente tem que se cuidar. Mas as pessoas também têm muito medo da situação econômica. Então, conheço muitas pessoas que estão perdendo emprego, muitas pessoas que estão tendo suspensão de contrato de trabalho. Eu tenho muitos pacientes que são empresários e que o negócio não vai bem, estão demitindo, alguns já falam em fechar. Então, todos estão sofrendo, independente do nível socioeconômico, o clima é ruim, o momento é ruim para todo mundo
E como o estresse é um mecanismo de adaptação às mudanças do meio onde se vive, então está todo mundo estressado. Eu acho que isso é uma regra, né? Eu tenho que estar atualmente aumentando os remédios antidepressivos, os redutores de ansiedade. Enfim, é um momento muito complicado mesmo. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do estresse, vou fazer uma introduçãozinha para vocês terem uma ideia da visão fisiológica do estresse. Porque as pessoas falam muito de estresse, eu estou estressado, fulano está estressado, mas tem um significado biológico para isso. Então, o estresse ele é um mecanismo adaptativo. É um mecanismo adaptativo que o ser humano utilizou em toda a sua evolução. O estresse foi muito importante para que as pessoas, para que o ser humano culminasse como uma espécie dominante no planeta. Tá? Então, o estresse ele pode ser agudo e ele pode ser crônico. O estresse agudo é aquele que a gente tem no momento de medo excessivo, no momento de perigo excessivo. Né? O estresse agudo é aquele que o seu cérebro percebe o risco, ele manda a informação para o seu hipotálamo, dali para a sua hipófise, dali para a sua glândula suprarrenal e a gente libera um monte de substâncias, né? Libera catecolaminas, libera cortisol, e aquilo muda o organismo, prepara o organismo para a luta ou para a fuga. Então, ao longo da evolução humana, o estresse agudo foi bastante importante. Desculpem, a conexão está meio ruim, mas acho que restabeleceu. Então, ao longo da evolução humana, o estresse agudo foi importante. A gente vivencia o estresse agudo ainda no dia a dia, mas o estresse pior é o estresse crônico. É aquela necessidade de adaptação por períodos extremamente longos. Tá? Então, vamos imaginar uma situação, né? Um indivíduo que tem lá um patrão opressor, que trabalha num lugar onde o ambiente é muito ruim. Deixa eu ver. Vamos reconectar. E se você tentar colocar na internet de dados... Tá, já. Bom, tudo bem, parece que voltou. Então, desculpem aí, problema de conexão. Mas a gente tem o problema maior, então, que é o estresse crônico. É esse, o indivíduo que vive lá num emprego onde ele tem um ambiente ruim, onde ele sofre pressão o tempo todo, onde ele é humilhado, onde ele é submetido a situações de pressão o tempo todo. Então, nesses momentos, o indivíduo vai tendo esse mecanismo de estresse, ele vai produzindo essas substâncias, né, a noradrenalina, a adrenalina, o cortisol, para ir se adaptando àquela situação ruim. Né? Na situação do Covid-19 também. Então, as pessoas têm medo de pegar a doença, tem que se adaptar a um novo modo de vida, tem que ficar mais em casa, tem que evitar as reuniões sociais, as reuniões familiares. Isso traz uma ansiedade e uma necessidade de adaptação com esse mecanismo sendo desencadeado e liberando as substâncias que, quando são liberadas por períodos longos e de forma contínua, acaba por fazer mal. Esse mecanismo deixa de ser adaptativo e ele passa a ser um mecanismo desadaptativo, passa a ser um mecanismo produtor de doença. Então, o indivíduo que vive estressado o tempo todo, que vive sob pressão, ele está produzindo muitas substâncias orgânicas que acabam levando a doenças crônicas. E nesse livro, então, eu coloco as diversas doenças e a relação que essas doenças têm com o estresse. Então, de maneira geral, esse estresse crônico, ele produz doenças ou ele também pode exacerbar doenças. E aí a gente pode falar de muitas aqui, né? Diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas, câncer. Então vamos lá dar um exemplo. O indivíduo é estressado cronicamente por anos e anos e anos, ele vive sempre trabalhando sob pressão,
ele tem pouco tempo para a família, ele tem pouco tempo para a diversão, ele só trabalha, né? Ele está sempre preocupado com amanhã. Bom, esse indivíduo está produzindo um monte de cortisol. O que esse cortisol está fazendo cronicamente? Ele está fazendo uma quebra da barreira imunológica. Ele está fazendo uma quebra da barreira que defende ele contra os agentes externos, contra vírus, bactérias, mas que também é importante para destruir células cancerígenas. Então, vocês vejam bem, a gente produz células cancerígenas diariamente, porque hoje em dia nós vivemos em um mundo em que a exposição a agentes cancerígenos é muito grande, né? Hoje a gente come lá um enlatado, um industrializado, né? Toma uma Coca-Cola, toma um refrigerante. São substâncias ali no dia a dia que produzem alterações de divisão celular e produzindo células que se dividem. E se o nosso sistema imunológico não estiver pronto e não destruir essas células no início, vem um tumor, vem o câncer. Então, o estresse crônico, ele contribui para que essa barreira imunológica, essa barreira de defesa que destrói as células cancerígenas, falhe. Então, o estressado crônico tem uma chance muito maior de ter câncer. Isso vale para qualquer câncer, né? Se nós pensarmos aí no diabetes, o indivíduo estressado cronicamente, é lógico que a genética é importante, mas isso não é tudo. Mas o indivíduo é ali estressado cronicamente, ele não se exercita, ele é obeso, ele produz um monte de cortisol todos os dias. O que acontece? Esse cortisol ele aumenta a resistência da célula à insulina. O pâncreas começa a produzir bastante insulina para tentar colocar essa glicose dentro da célula e com o tempo não consegue mais. O pâncreas entra em falência, vem o diabetes. Então o indivíduo estressado cronicamente, nervoso, sobrecarregado, trabalhando, ele tem uma chance muito maior de ter diabetes. E se ele desenvolver diabetes, o estresse vai fazer piorar esse diabetes. O indivíduo estressado cronicamente aumenta muito o nível de cortisol e adrenalina. Essas duas substâncias atuam na parede endotelial, a área endotelial, a parede interna das artérias, produzindo alterações que levam à hipertensão arterial. Então, o estressado crônico tem mais chance de ser hipertenso, consequentemente, ele tem mais chance de ter infarto, de ter arritmia cardíaca. O estresse crônico é terrível. Na minha área de atuação, né, quando a gente imagina a função cerebral e o estresse. Bom, o estresse crônico, ele leva a esse aumento de cortisol. Esse cortisol excessivo, ele estimula a apoptose, que é a morte celular programada do cérebro. Além disso, o estressado crônico produz muito cortisol, que impede a glicose de ser absorvida pela célula, aumentando a insulina, e isso produz uma atividade inflamatória que mata neurônio. Então, o estresse crônico ele vai matando o neurônio. O indivíduo estressado cronicamente, nervoso, bravo, que perde o autocontrole com facilidade, ou então que sofre ali anos e anos de submissão opressora, não é? No emprego, esse indivíduo vai perdendo volume cerebral, ele vai perder memória, ele vai perder capacidade de raciocínio, ele vai perder o que a gente tem de mais nobre, que é a capacidade cognitiva, aumentando a chance de desenvolver doença de Alzheimer. A própria Academia Americana de Neurologia traz hoje o estresse crônico como sendo um fator importante para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, vocês vejam que quando vocês estão estressados, nervosos com uma situação, bravos por algum motivo, vocês estão se auto-envenenando. A irritabilidade, o estresse, o trato mais agressivo com os outros mantém sempre esse aumento de cortisol. E isso vai aumentando a chance de se perder cognição, de perder memória. No consultório é muito comum eu atender pacientes com um distúrbio de memória
exclusivamente pelo estresse, pela ansiedade, né? A ansiedade, que é o excesso de futuro, é o indivíduo não se concentrar no aqui e agora, mas estar aqui e agora pensando no que vai fazer depois. Isso é ansiedade, isso é estresse. Ou então o indivíduo que fica remoendo o passado, lembrando das coisas ruins que aconteceram. O indivíduo que remói o passado, ele fica depressivo, porque a depressão é excesso de passado. Então, a concentração no momento atual é fundamental para o combate ao estresse. Aproveitando aí, né, o gancho dessa sua fala, a Adriana Lopes Vitoriano, ela tem uma pergunta, né, que fala mais ou menos sobre esse assunto. Dr. Milton, uma pessoa com muito estresse, o que leva para desencadear a ter depressão ou uma síndrome do pânico? E ela também quer ganhar o livro, já está concorrendo, Adriana. Sim, perfeito, Adriana, boa pergunta. Exatamente isso. O estresse e a depressão, um produz o outro. Então, se você tem um estresse crônico pelos problemas de família, pelos problemas profissionais, o que acontece? Você vai perdendo o neurotransmissor cerebral. O estresse crônico está relacionado à perda de serotonina, à perda de dopamina. E essas substâncias, à medida que você vai depletando essas substâncias, você vai perdendo função de vias neuronais e você vai ficando deprimida e ansiosa. Então, o estresse crônico ele leva à depressão. E quanto mais deprimido o indivíduo fica, mais estressado ele fica. Então, vira uma bola de neve. A depressão leva ao estresse, o estresse leva à depressão e isso vai aumentando, aumentando, aumentando. E o tratamento geralmente se baseia na reposição desses neurotransmissores, através de algumas medidas que depois eu vou comentar. E, em alguns casos, é necessário medicamentos também por algum período. Olha, a Val também está participando aqui com a gente. Obrigada, tá, Val, por estar mais uma vez conosco. Ela está dizendo que quer ganhar o livro também. E voltando sobre aquela questão do estresse, principalmente por causa do trabalho, né? Daqui a pouco, então, acredito que você vai falar sobre os modos de como combater o estresse. E ela diz assim, que tem não só o estresse por causa da cobrança dos superiores, mas a nossa própria cobrança também. Isso, perfeito, né? Às vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo. É uma autocobrança excessiva, que na verdade é um erro orgânico, mas a autocobrança excessiva acaba produzindo muita ansiedade e muito estresse. É isso mesmo, bem colocado. Então, o fator estressante, ele não é só externo, ele é interno, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que se o bem desconectou, reconectou. Ele vai voltando. Então, se eu falo para os meus pacientes, se o bem-estar pessoal depender... De novo, eu acho que... Não, bom, meu amor, tudo bem. Mas ele vai cair, mas ele vai voltar, né? Tá, então, se o bem-estar do indivíduo depender do comportamento das pessoas que estão ao seu redor, nossa, esse bem-estar ele está em risco o tempo todo, porque a gente não consegue controlar nem o próprio comportamento. Imagina que você vai controlar o comportamento dos outros. Então, eu vejo muita gente estressada por desilusões com pessoas próximas. Geralmente são as pessoas que a gente ama, que acabam se comportando de uma forma que a gente não aprova, que a gente não concorda e a gente fica estressado, fica nervoso com aquilo. Então, quando o bem-estar do indivíduo depende do meio onde ele está, ele está fadado a ser estressado, ansioso e deprimido, né? Por isso que dos modos que eu vou orientar, né, aqui do livro, porque aqui tem 5 formas de combater o estresse. Essas formas, vocês vão ver que todas estão relacionadas ao autofortalecimento e não à mudança do meio. Tá? A mudança do meio é uma consequência, porque as pessoas são poderosas. As pessoas conseguem contaminar o seu meio. Podem contaminar de forma boa ou ruim. Então, se você vai para o seu trabalho, chegando lá de cara feia, irritado, estressado, nervoso,
todo mundo que está ao seu redor vai ficar a mesma coisa, né? É uma questão de homogeneização de ambiente. Agora, se você chega no seu trabalho com um sorriso, falando bom dia, tendo paciência para tirar a dúvida de um subalterno, ou tendo a calma para esperar a explicação de um superior, mantendo aquele ambiente tranquilo, você contamina o ambiente. E aí o ambiente de trabalho fica legal, fica bom. Então a gente tem a força de modificar o ambiente em que a gente está presente. Isso é uma realidade. Então isso que ela colocou é muito importante, porque o estresse ele pode ser autoproduzido, né? E não depender de fator externo. Bom, vamos aproveitar para dar um pouco mais de boa noite aqui, né? Tem muita gente assistindo a nossa live. Boa noite aqui para o Eliseu Fino, Cícera Romão, aqui com a gente, a Silvana Santos, que disse que quer ganhar o livro, já está concorrendo, a Marlene Cardoso, a Luci Vidal, nossa vizinha. Oi, vizinha. O pessoal lá de Curitiba, a Vanessa Bonafim com a gente. Legal, Vanessa. Alô, Ana, minha irmãzinha querida. A Wanda Ferreira também com a gente, a Margarete Malafaia lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, estava com a gente na live passada, está aqui novamente. Nós conhecemos, né? A Margarete na Suíça, na Alemanha. Foi muito prazeroso. Em Paris. Né? a Renata Adriana também, Zampara, aqui com a gente, está dizendo que quer ganhar o livro. Prima. A Kátia Salvador, lá de Inajá. A Deise Amanda, de Terra Rica. Deise estudou comigo, fez pós-graduação comigo há muito tempo. Um abraço, viu, Deise? Estou vendo a minha tia querida, tia Landa. Ah, é? Oi, tia Landa, beijão, saudade. Silvana Januário também. Olha o César, olha o irmão. Meu cunhado querido. Deixa eu ver quem mais. A Sandra Comar trabalha comigo. Inclusive, algumas pessoas disseram assim pra mim: poxa, eu tava assistindo a live, você não mandou boa noite aqui às vezes, né? Vai passando gente, né? Assim, a gente não consegue dar boa noite pra todo mundo, mas de qualquer forma, nós sentimos um imenso carinho, uma gratidão muito grande mesmo por essa atenção e pela participação de todos vocês aqui com a gente, tá? Muito grato. A Josiane também, amiga querida, né? A Josi, fisioterapeuta, Jackson Pereira, Magda, Regi, Carla Breda. Carla, todo mundo pergunta se nós somos primas, né? Porque Carla é uma fisioterapeuta extremamente competente. Isso, a Carla, uma pessoa muito querida. A Glisilane lá de Inajá. Glisilane, abraço. A Ninha Junqueira também participando. Abraço. Uma amiga querida também, a Wilza, participando com a gente, né? O Leandro e a Joyce, a Olga Kiril também com a gente, né? Trabalhou comigo, pessoa querida, a Alessandra Silva, pessoal lá em São Paulo participando também, obrigado. Né? Fernanda Silva de Curitiba, Marair, Patrick Moreno, meu aluno querido. Sim, eu vi aí o doutor Enéas, meu grande amigo Enéas, o meu ídolo, grande médico. A gente não consegue acompanhar todo mundo. O meu amigo Ana, craque Ana, seleção. A Jéssica Alpanhês também, que foi minha aluna. O Léo, primo, lá de São Paulo, pessoal. Tia Edenir, tio Nivaldo, todo mundo acompanhando a gente. A Márcia, lá em Inajá. Oi, Márcia. Ellen Seulin também, estudou comigo, amiga querida. Pode continuar aí. Legal. Bom, então, aí pra gente ir dando uma sequência, eu acho que eu vou colocar já para vocês a respeito de como combater o estresse. Bom, esse livro, né, então nós vamos sortear os 3, é só colocar eu quero ganhar o livro, tá? Esse livro ele está à venda em todo o Brasil, dá para comprar pelo site da editora Escortece, mas também pelo site da Saraiva, da Martins Fontes, é muito fácil, é só você buscar no Google, colocar o nome do livro e é simples de comprar. Aqui em Arapongas a gente vende no consultório, tá? Esse livro aqui, ele tem uma história interessante. Esse livro, então, depois de 25 anos de prática neurológica, escrever um livro sobre estresse, porque eu via que era o que mais acometia meus pacientes. Eles tinham em comum o estresse. Isso piorava a doença, isso causava doença. E eu, então, propus para a editora escrever um livro desse, sobre esse assunto.
E eles disseram, não, tudo bem, você escreve. Quantas páginas você precisa para escrever? Eu disse, olha, pelo menos umas 200. E aí eles disseram, não, por uma questão de estratégia comercial, você tem que escrever esse livro em 80 páginas. Então, foi muito difícil escrever tudo sobre o estresse, tudo que é importante e os métodos de combate ao estresse em 80 páginas. Então, ele é um livro bem compacto, ele é praticamente um manual sobre estresse. Então, lendo isso aqui, vocês vão conhecer o mecanismo biológico do estresse, a fisiologia, vão entender quando ele passa a ser um fator de doença e também vai entender como combater, tá? Bom, e para combater o estresse? Para isso, para eu determinar 5 formas de combater o estresse, eu tive que ler muitos e eu cheguei, então, à conclusão de que os 5 conselhos que eu poderia dar são esses aqui. Tá? E eu vou, então, falar para vocês, resumidamente, a respeito de cada um. O item número 1 de combate ao estresse, e todos sabem que eu sou fã desse item, é a atividade física. Então, a atividade física regular aeróbica, ela é fundamental no combate ao estresse. Por quê? Bom, por diversos motivos, tá? A atividade física, ela melhora a capacidade pulmonar, a capacidade cardíaca, melhorando dessa forma a oxigenação do sangue. Então, o sangue que chega ao cérebro vai chegar com melhor qualidade. A atividade física, ela produz alterações de ganho muscular, de ganho articular, melhora equilíbrio. A atividade física regular aeróbica muda completamente a bioquímica cerebral, completamente. A atividade física, problema sério de conexão aqui, mas a atividade física, ela aumenta o nível de serotonina e dopamina, são aquelas substâncias que a gente perde no estresse. Então, quando você faz atividade física, você está repondo essas substâncias. Você produz também endorfinas, encefalinas, que são substâncias relacionadas a bem-estar, a redução de dores em qualquer parte do organismo. A atividade física produz uma substância fundamental chamada BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Problema de conexão, voltou. Talvez seja a substância mais importante na prevenção contra a perda de neurônio. Então, a atividade física, ela vai te proteger contra o Alzheimer. Por quê? Porque esse BDNF só é produzido através da atividade física regular aeróbica. Então, as entidades grandes de neurologia que trabalham com prevenção, hoje colocam que o item número 1 para a prevenção de declínio cognitivo, para a prevenção de Alzheimer, é atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana. Certo? Isso é fundamental. Aí, recentemente, um estudo grande, coordenado pelo pessoal da USP, né, pelos brasileiros, descobriu que quando você faz atividade física, os seus músculos liberam uma substância chamada irisina. Essa irisina, ela também vai atuar lá no cérebro, aumentando a chance de regeneração celular, aumentando a chance de regeneração de neurônio. Então, não existe nenhum medicamento que seja tão eficaz, que seja tão espetacular quanto a atividade física. Então, eu repito isso para os meus pacientes no consultório, escrevo no livro, vou dizer aqui para vocês. O maior erro que a gente pode cometer na vida em relação a cuidado consigo próprio é o sedentarismo. O sedentarismo acelera o envelhecimento e o sedentarismo ele predispõe a muitas doenças, muitas doenças. O sedentarismo, pelo que a gente conhece atualmente dentro da medicina, ele é completamente inadmissível. Independente da condição física do indivíduo,
algum grau de atividade física, ele consegue fazer, né? Ah, não, eu tenho um problema cardíaco, eu tenho um problema articular. Tudo bem, tem um problema cardíaco, passa pelo seu cardiologista, você vai fazer os exames e ele vai determinar que atividade física você pode fazer. Se você tem um problema articular sério, passe pelo seu ortopedista. Ele vai determinar que exercício físico você pode fazer, algum sem impacto. Mas exercício é extremamente importante para que você tenha uma boa saúde, inclusive uma boa saúde cerebral. Inclusive não, principalmente uma atividade cerebral adequada. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Quando eu falei lá da chance de ter câncer pelo estresse, o indivíduo estressado produz muito cortisol, o cortisol estraga a barreira imunológica, facilita a proliferação de células cancerígenas. A atividade física tem uma ação inversa. A atividade física faz com que o sistema imunológico fique mais forte. Gente, isso não é uma ideia minha, isso não é muitos os estudos que mostram isso, que a atividade física, ela aumenta o potencial de macrófagos. A atividade física aumenta a capacidade da produção de anticorpos. A atividade física melhora muito o seu sistema imunológico. Consequentemente, se você faz atividade física, você está reduzindo a sua chance de desenvolver câncer. Isso não é fantástico? Então, se você tem medo de ter Alzheimer, você tem medo de ter câncer, você tem medo de desenvolver uma hipertensão arterial, faça atividade física. Faça atividade física regular aeróbica, porque a chance disso acontecer vai diminuir e muito, vai diminuir bastante. Tá certo? Então, esse é o item número 1, atividade física. Você quer fazer alguma pergunta? Tem várias perguntas aqui, né? Aí não sei se você quer abrir esse momento. Já você quer que eu... Então, vamos terminar as outras coisas e depois a gente responde as perguntas. Só aproveitando o gancho aí da atividade física, a menisco só pode fazer alongamento. Ela disse se só isso já ajuda. É um problema no menisco, então. Precisa fazer... Está caindo toda hora aqui. Precisa fazer uma atividade física que não tem impacto. Não é? Então, quem tem problemas articulares, normalmente conseguem fazer hidroginástica, né? Conseguem fazer natação. Então, tem que passar pelo seu ortopedista, conversar e ver o que dá para fazer. Porque sempre existe alguma coisa, né? Sempre existe uma possibilidade. Às vezes, uma bicicleta ergométrica sentada é possível. Mas o importante é não ficar sedentário. Sedentarismo não dá. Então, eu vou falar as outras coisas aqui do combate ao estresse, os cinco tópicos, né? Depois aí a gente vai responder as perguntas. Então, esse é o item número 1. Atividade física regular aeróbica, isso é fundamental. Bom, segundo, meditação. O meu quarto livro é o livro Meditação e o Cérebro. É um livro em que eu faço um levantamento dos estudos científicos atuais sobre os benefícios da meditação. A meditação, ela saiu do âmbito religioso, né? A meditação, ela era muito ligada às religiões orientais, como o budismo, o taoísmo, né? Mesmo o cristianismo, nas suas épocas mais remotas, valorizava muito a meditação. Mas hoje a gente fala a respeito de meditação como um coadjuvante de tratamento para diversas doenças. Inclusive quando você pensa em melhora de funcionamento cerebral, redução de estresse, preservação de memória, melhora do intelecto, agilidade mental. Meditação melhora muito a função cerebral. Então, como que isso acontece? Quando o indivíduo faz a meditação, ele fortalece uma área específica do cérebro, que é o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. A hiperativação dessa área se relaciona à sensação de bem-estar, à capacidade de equilíbrio emocional, à capacidade de obter coisas positivas.
A meditação, ela está relacionada à liberação de endorfinas, que são substâncias que reduzem dor, e a meditação também é a produção de serotonina, de dopamina, que tem uma ação antidepressiva. E as técnicas de meditação? Bom, no livro eu falo bastante sobre essas técnicas, tá? Eu cito ali algumas técnicas. Hoje em dia, você vai no YouTube e coloca lá técnicas de meditação. Vão aparecer muitas e todas são boas. Todas são capazes de atingir o objetivo, que é melhorar o córtex pré-frontal, dorsolateral à esquerda. A técnica mais simples é a da respiração, né? Você procurar um lugar tranquilo, numa posição confortável, inspirar e expirar e prestar atenção na inspiração, na expiração. Parece fácil? Não é, porque quando você está prestando atenção na sua respiração, os pensamentos vão aparecendo, as ideias vão aparecendo, as sensações vão aparecendo. E aí o que você faz? Você observa. E se você observar e se apegar naquela ideia, você começa a confabular, elaborar, adeus meditação. Então, o que é a meditação? As ideias, os pensamentos, as sensações vão aparecer, mas você pode simplesmente observá-los e deixá-los ir embora e voltar para a respiração. Então, a meditação não é um processo em que você vai manter seu cérebro limpo o tempo todo, só prestando atenção na respiração. Não, vão vir as interferências. O importante é que você observe as interferências e volte a focar na sua respiração. Então, 20 minutos por dia com despertador, ótimo. No início, rende pouco essa meditação. Mas à medida que você vai treinando, que você vai fazendo disso um hábito diário, você vai observar que os pensamentos vão aparecer menos, as sensações vão aparecer menos, e com o passar dos meses, você consegue ficar praticamente o tempo todo sentindo só a sua respiração. Isso é uma forma de fortalecimento cerebral, tá? Então, esse é o segundo tópico para o controle da atenção, a internet lá em cima. Pode ser. Se o Caio saísse do joguinho, melhoraria. Bom, então, meditação. Bom, terceiro... sem conexão. Terceiro ponto de combate ao estresse. O terceiro ponto seria a concentração plena no agora. Tá? Então, existe um pensador atual, eu gosto muito desse indivíduo, é o professor Eckhart Tolle. É um indivíduo que ensina técnicas de se concentrar plenamente. Porque o que acontece é que, normalmente, nós estamos concentrados aqui. Não, nós não estamos concentrados aqui. Nós estamos fazendo algo aqui, mas já pensando no que vamos fazer depois. Isso é uma forma de não viver o presente, de estar atrás, correndo atrás do momento seguinte. Certo? A concentração plena no agora, ela é fundamental para o fortalecimento de boas áreas de função cerebral, e ela acaba reduzindo muito a ansiedade, porque você se concentra, você faz, você presta atenção no que você está fazendo agora, sem se ligar ao passado, sem se ligar ao futuro. Você se liga só ao presente. E isso a gente consegue através de treinamento. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o treinamento ele é feito em situações simples. Então, por exemplo, vai almoçar. A pessoa deve se concentrar plenamente naquele almoço. Ela não pode ficar lidando com o celular, ela não pode ficar vendo televisão. Ela tem que observar a comida, né, admirar as diferentes cores, sentir o sabor, sentir a temperatura, realmente valorizar aquele instante, valorizar as sensações que estão surgindo naquele momento tão sublime que é o momento de se alimentar. Parece difícil,
mas isso é uma questão de treinamento. O banho, puxa, concentração plena no banho, a água quentinha caindo no corpo, o cheiro do sabonete, o toque de uma bucha macia na pele, são sensações agradabilíssimas. E você pode se concentrar nisso. Normalmente o que a gente faz é toma um banho rapidinho, porque já está pensando no que vai fazer depois. Ou come rapidinho, porque já tem que trabalhar logo depois. Então isso é viver sempre o futuro e não viver o agora. É justamente por isso que as pessoas acabam dizendo que o tempo está passando muito rápido. Nossa, o tempo está voando. Realmente ele está voando por quê? Porque hoje a gente vive em um mundo em que a gente está sempre preocupado com o que vem depois. E a gente não está se concentrando plenamente no agora. Então, a terceira dica para que você realmente melhore do estresse é concentração plena no agora. E isso a gente consegue através do treinamento nas coisas simples do dia a dia. E treinando bastante, a gente vai acabar levando isso para a vida cotidiana. Aí você vai chegar, para ter o seu desempenho profissional, você vai se concentrar plenamente naquilo. O que vai acontecer? O seu desempenho vai melhorar. Você vai fazer as coisas melhor. Você vai ter uma relação pessoal com outras pessoas muito melhor, porque você vai conseguir ouvir a outra pessoa, prestar atenção no que ela diz, não é? E o interessado é interessante, né? As pessoas que se interessam pelo outro, que se concentram no que o outro está dizendo, são as pessoas mais benquistas, são as pessoas mais respeitadas, que têm mais sucesso nos relacionamentos. Então, concentração plena no agora é uma dica fundamental. O quarto é exaltar as coisas boas, que vai mais ou menos na linha da concentração plena no agora, só que exaltando o que é bom. Né? Quando você acorda de manhã e segue para o seu trabalho, nesse trajeto acontece um monte de coisa boa. Você acordou com saúde, você respirou e disse, puxa, estou vivo, estou com uma saúde boa, vou trabalhar. Aí você sai, olha, tem um sol bonito. Pô, que sol legal, né? Puxa, que legal. Vou para o meu trabalho, chego lá, falo bom dia, dou um sorriso. No caminho eu vi uma árvore bonita que eu prestei atenção. Ótimo. E você está só valorizando as coisas boas. Mas as pessoas podem fazer justamente o contrário. É o indivíduo que acorda e fala, putz, tem que trabalhar. Nossa, olha esse sol, tá de rachar, que sol desagradável. Aí pega o carro para ir ao trabalho, acha um mini congestionamento, já xinga alguém, já buzina, já chega lá no trabalho com a cara de poucos amigos. Então, essa atitude é a atitude de quem não está fortalecendo o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. É a atitude de quem está valorizando só o que é negativo. Existe um remédio para mudar isso? Não existe. Isso é uma mudança de postura. É uma mudança por inteligência, por mudança de plasticidade cerebral. É você falar, não, eu vou valorizar o que acontece de bom. Pô, eu posso brincar com o meu cachorro. Pô, que legal. Eu posso conversar com o meu filho, dar um beijo na minha esposa. Olha que coisa legal. Né? Eu tenho um desempenho bom lá no meu trabalho. Puxa, exalta isso, exalta o que é positivo. O que é negativo, é lógico, a gente também considera, a gente tem a aptidão de observar o negativo até para autodefesa, até para corrigir os defeitos. Mas isso não pode ser hipervalorizado, porque o deprimido é aquele que hipervaloriza tudo de ruim que acontece. E mesmo que seja uma coisa pequena, ele transforma isso em algo muito grande, não é? Então, exaltar as coisas positivas é um outro fator importante para o combate ao estresse. E o quinto eu tirei de um trabalho muito bom de uma pesquisadora americana, doutora Elizabeth Blackburn. Doutora Elizabeth Blackburn ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2007, eu acho. É uma mulher brilhante e ela estuda os telômeros. Os telômeros são estruturas que ficam no extremo dos cromossomos e esses telômeros eles são responsáveis pela regeneração da célula.
Então, quanto maior o tamanho do telômero, maior a capacidade de regeneração celular. E quanto maior essa capacidade de regeneração celular, melhor a saúde e melhor a expectativa de vida dessas pessoas. E ela fez um trabalho muito interessante com mães que tinham filhos especiais, com problemas de saúde, problemas de saúde relacionados à deficiência mental, deficiência física. E essas mães, então, elas foram divididas em grupos diferentes. Ela pegou as mães que tinham uma postura de derrota perante aquela situação do filho. Então, é aquela mãe que tinha o filho sem conexão. Ó, eu não consigo, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir cuidar do meu filho, porque ele tem muitos problemas, eu vou ter que ficar levando ele para terapias de recuperação, para fono, para fisioterapia, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Então, tinha um grupo de mães que pensava assim. E tinha um outro grupo de mães que tinha uma postura desafiadora diante do problema. Que dizia, bom, meu filho está assim, eu vou lutar por ele, eu vou atrás, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o melhor por ele. Então, é um desafio para mim. Então, essas mães ficaram no outro grupo. Depois de algum tempo, ela foi estudar os telômeros dessas mães. E houve uma diferença significativa. As mães que tinham essa postura desafiadora diante dos problemas, elas tinham telômeros maiores. Ou seja, essas mães tinham uma saúde melhor, essas mães tinham uma expectativa de vida maior em relação às mães derrotadas, as mães que não queriam o desafio, que declinavam diante da dificuldade. Essas mães, elas tinham telômeros menores e uma menor capacidade de regeneração celular. Então, essa postura desafiadora diante dos problemas que aparecem no dia a dia é fundamental para que você combata o estresse, é fundamental para que você proteja o seu organismo contra aquele problema. Porque aquele problema ele não pode te trazer só as consequências pessoais, mudanças contextuais, não. Esse problema ele pode trazer problemas para a sua saúde, né? Então, é o que eu vejo hoje no dia a dia. Então, o indivíduo está passando por uma crise financeira violenta e ele está estressado, ele está ansioso. Então, se ele optar pela postura de derrota, de pessimismo, a chance dessa pessoa ficar doente, desenvolver doença grave, é uma chance muito grande. Por outro lado, aqueles que têm uma postura otimista e desafiadora, não, o problema está aí, eu vou achar um jeito de resolver e vai para a luta. Essas pessoas certamente vão passar por essa crise sem sequelas. Eles vão passar por essa crise econômica sem ficar doentes, né? Então, a crise econômica, trazendo esse estresse intenso, vai passar e alguns vão conseguir passar por ela sem ficar doente e outros vão ficar com a cicatriz que vai ser alguma doença orgânica pela postura não desafiadora diante do problema. Podemos ir a algumas perguntas? Perguntas, então, sim. Nós temos duas perguntas aqui bastante parecidas, que é referente aos sintomas, né, que o indivíduo sente ao estar estressado. Por exemplo, o Léo, que é de São Paulo, ele diz assim, se tremor no trânsito quando ele está dirigindo, se é sinal de estresse. O Léo mora em São Paulo, isso, né? E a Maria Zalete, ela pede para você falar um pouquinho também sobre os sintomas da pessoa ansiosa. Maria Salete. Maria Zalete. Salete. Uhum. Tá. Então tá, vamos lá. Vamos começar pelo primo. Que mora em São Paulo, né? Então esse problema do trânsito realmente é um fator terrível, desencadeante de estresse, e ele fala do tremor, se o tremor pode ser um sintoma, pode, né? Quando as pessoas que têm tremor essencial familiar, que é um tremor de cunho genético, hereditário, que é um tremor leve, de alta frequência e baixa amplitude, um tremorzinho, esse tremor ele piora muito com o estresse. Quanto mais nervoso, quanto mais irritado, mais vai tremer.
Né? O estresse excessivo faz liberar adrenalina. Um dos sintomas de excesso de adrenalina é o tremor. E aí ela pede para descrever os sintomas do estresse. Os sintomas vão depender do tempo em que você é submetido ao fator estressor. Na fase aguda do estresse, é aquela sensação de luta ou fuga. Né? O indivíduo estressado ele fica com a pupila dilatada, ele fica com a respiração ofegante, ele sente a palpitação, ele fica pálido, porque o organismo desvia o sangue da pele para a musculatura, para que você fique preparado para lutar ou fugir. Então, esse é o estresse agudo. Agora, o estresse crônico, que é esse que a gente está descrevendo e do qual o livro fala, o estresse crônico ele traz as mais diversas manifestações. O estresse crônico ele pode se manifestar... Ele pode se manifestar por dor de cabeça. O estresse crônico ele pode se manifestar por distúrbio de memória, por depressão, por ansiedade. E, com o passar do tempo, o estresse crônico ele pode se manifestar por doenças orgânicas. Né? Doenças orgânicas que, às vezes, você vai falar isso não tem uma relação direta com o estresse. Pode não ter uma relação direta, mas indireta tem. Então, por exemplo, um indivíduo tem lá um câncer de pulmão porque ele fuma. Tudo bem, o cigarro realmente ele é um produtor de câncer de pulmão. Né? Isso é óbvio. Lógico que o cigarro faz outros estragos, como, por exemplo, aumentar a chance de ter doença de Alzheimer. Mas tudo bem, se o indivíduo fuma e ele é estressado e ele desenvolve um câncer de pulmão, não foi só o cigarro que levou a esse câncer de pulmão. Certamente o estresse crônico, indiretamente, auxiliou na quebra da barreira imunológica e na facilitação da proliferação de célula neoplásica no pulmão. Então, o estresse crônico ele tem manifestações diversas, né? Vai depender do contexto da patologia. Ainda falando sobre sintomas, acredito que uma pergunta aqui que várias mulheres devem fazer no consultório, que aqui está sendo feita pela tia Nalva, ela quer saber se o estresse causa queda do cabelo e problemas na pele. Puxa vida. Tia Nalva, produz queda de cabelo sim. O estresse pode ser uma causa. Por quê? Porque o estresse, ele como libera muita substância que é vasoconstritora, como adrenalina, noradrenalina, ele piora a circulação para as periferias, né? Para o couro cabeludo, por exemplo. Então o folículo piloso fica menos irrigado, e, consequentemente, fica mais fácil de ter queda de cabelo. Estresse crônico causa queda de cabelo, sim. Agora, voltando a falar sobre a falta de memória em decorrência do estresse, a Graziela Costa ela quer saber se essa falta de memória ela pode ocorrer em qualquer idade no indivíduo estressado. Boa pergunta também. É isso aí, Grazi. É isso aí mesmo. O indivíduo, mesmo jovem, se ele é muito estressado, ele tem distúrbio de memória. Na verdade, é um distúrbio de memória por distúrbio de concentração. Então, um indivíduo que coloca essa caneta aqui, mas ele já está pensando na outra coisa que ele vai fazer ali, quando ele quer lembrar onde colocou a caneta, ele não consegue. Na verdade, não é nem a memória que falha, é a concentração dificultada pelo estresse. Então, isso acontece muito nos jovens também, não é só em pessoas idosas. Eu atendo muitos jovens que chegam lá com a queixa principal de distúrbio de memória, e a grande maioria tem esse distúrbio de memória por distúrbio de concentração, associado a estresse, a ansiedade. O Neto, nosso querido Neto, está assistindo também. Um abraço para o Neto. O Neto que tem um programa maravilhoso chamado Filosofando com o Neto. Passa no canal A da internet, toda quarta-feira, a partir das 8 horas. Um programa que vale a pena assistir, porque quem assiste fica mais inteligente, porque ele discute temas diversos e sempre com convidados muito especiais. Então, sugiro a vocês que quarta-feira assistam Filosofando com o Neto.
Olha, a Val está fazendo uma questão aqui, uma pergunta que eu acho bastante interessante. Ela quer saber se a alimentação ela pode influenciar no estresse e o que o sujeito pode fazer para fortalecer o sistema imunológico. É a Val que perguntou? Uhum. A Val sempre tem umas perguntinhas muito inteligentes, né? Então, vamos lá, alimentação. Sim, a alimentação tem muito a ver com auxílio no controle do estresse. Né? A gente sabe que os alimentos que têm índice glicêmico elevado, então consumo de doce, de massas, esse índice glicêmico elevado, ele vai fazer com que o pâncreas trabalhe em excesso. O pâncreas ele tem que produzir um monte de insulina para botar essa glicose dentro da célula. Esse excesso de insulina, ele produz uma atividade inflamatória orgânica, que não dá sintoma aparente. Mas essa atividade inflamatória aumentada por esse tipo de alimento acaba produzindo alteração neuronal, acaba mudando função cerebral, acaba diminuindo a capacidade adaptativa cerebral. Então, carboidrato de absorção rápida, isso vai valer para as gorduras trans também, que são as gorduras animais e as gorduras presentes nos industrializados. Esse tipo de alimento acaba produzindo, sim, uma chance maior de lidar com o estresse e pode até aumentar o estresse. Por outro lado, uma alimentação bem balanceada, baseada mais em legumes, frutas e verduras, esse é o tipo de alimento que normalmente dá nutrientes para o organismo, fazendo com que o cérebro atue de forma mais equilibrada. O consumo de água é fundamental, tomar muita água. As funções celulares são completamente dependentes da água. Então, mesmo sem sede, a gente tem que ter a nossa garrafinha d'água, tomar água o tempo todo. Né? Isso vai melhorar a função renal, mas isso vai melhorar toda a função da parte celular orgânica. É uma pergunta muito boa, e realmente. Então, lembrar aqui, gorduras trans, carboidratos de absorção rápida, acabam piorando o estresse. Verduras, frutas e legumes acabam melhorando a função cerebral, facilitando a lida com o estresse. Olha, nós temos aqui alguns depoimentos, né, que são interessantes. A Janaína Nones e a Ivanete dizem que praticam yoga e que essa prática do yoga tem ajudado muito a combater o estresse. Uma coisa engraçada aqui, o Ana, né? Ana, meu amigo. Quando a Adriana falou do problema do joelho que você indicou ali, a hidroginástica, o Ana disse isso mesmo, hidroginástica. O Ana é professor de educação física. E nós temos aqui, para relatar o quanto a atividade física ela é importante, né, na vida das pessoas. O Adnan fez um depoimento muito Adnan, ex-goleiro profissional de alto nível. E ele disse isso exatamente, por ter sido atleta de futebol alto nível e não ter feito exageros no passado, hoje consigo ter uma recuperação muito mais rápida após a quimioterapia e dificilmente tenho dores, embora eu não tenha feito atividades atualmente. Ele disse que não tem sofrido tanto e isso deve ser referente a uma reserva, né? Isso aí, gente. Perfeito. O Adnan, eu já até comentei na live passada, né? O Adnan é meu ídolo. O Adnan, ele tem um câncer, que é um câncer agressivo, difícil. E já faz muitos anos isso. Né? O Adnan, a princípio, tinha tudo para ir a óbito em pouco tempo. O Adnan foi um goleiro de alto nível, ele jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, um goleiro fantástico. Né? Além de ser um goleiro fantástico, o Adnan é um cara querido por todos, ele é um cara de bem com a vida, que tem muitos amigos, é um cara realmente admirável. E o Adnan desenvolveu esse câncer, e a gente não entende ainda o porquê que ele está indo bem. Ele está indo bem. Só que o Adnan, ele desenvolve a postura desafiadora diante do problema. Eu nunca vi o Adnan de cabeça baixa. Eu sempre vi o Adnan correndo atrás das possibilidades terapêuticas.
O Adnan surgiu um remédio novo, ele lia, ele chegava lá e discutia com a oncologista dele, quase de igual para igual. Aí ele entrava na justiça para conseguir o remédio. O Adnan é um cara fantástico, ele tem essa capacidade desafiadora diante do problema. E certamente a reserva orgânica que ele adquiriu na época de atleta profissional faz a diferença hoje. É a reserva, realmente, a reserva orgânica, que todo mundo deve fazer. Tá? Por isso que as pessoas não podem ficar esperando para começar a praticar atividade física, fazer a meditação, exaltar as coisas boas da vida, passear com a família, ter férias. As pessoas precisam começar a fazer reserva agora. Reserva orgânica e reserva emocional. Vou repetir isso, uma coisa que eu disse no lançamento do meu livro. Eu lido muito com pacientes terminais, pacientes que estão a poucos meses da morte, às vezes a poucos dias da morte. E eu procuro conversar muito com esses pacientes. Eu já acompanhei muitos assim. E tem um padrão de discurso desses pacientes. Esses pacientes não ficam reclamando por não terem trabalhado mais, por não terem ganho mais dinheiro, por não terem mais posses. Não, nunca nenhum reclamou disso. O que os pacientes terminais dizem é o seguinte: doutor, eu deveria ter ido para o mato mais vezes. Eu queria muito ir para o meio do mato. Eu queria muito ver um pôr do sol. Puxa, eu trabalhei tanto, eu não tinha tempo para ver um pôr do sol. Eu queria brincar mais com o meu filho. Me disse, eu sempre repito, ele dizia, puxa vida, eu tenho uma quantidade de dinheiro absurda e eu tenho vontade de ir para Foz do Iguaçu e eu nunca fui, porque eu nunca tive tempo. Eu trabalhei e eu não fui com a minha família. Então, no final da vida, as pessoas reclamam não por não terem acumulado mais dinheiro, mas por não terem feito as coisas boas e simples da vida, que acontecem o tempo todo, que a gente pode aproveitar a qualquer momento, sem custo às vezes, né? Brincar com uma criança não tem custo, e na hora da morte o indivíduo sente falta dessas coisas leves, né? Então, isso já é reserva que você pode fazer, mas não reserva física, no caso, uma reserva emocional. E a reserva física, a reserva orgânica, você faz com atividade física. E agora nós estamos já com mais de uma hora. 106, 112 pessoas. Isso na nossa, né? Fora as pessoas que compartilham também. Vida. A gente agradece o compartilhamento das outras pessoas. Sim, também. Muito obrigado. Isso ajuda bastante, né? E como é um assunto que é para ajudar a melhorar a vida das pessoas, então sim. Tem mais perguntas? Agora aqui tem muita gente, né, dando boa noite, dizendo que quer receber o livro. Vamos mandar um abraço para minha mãe que está assistindo. Um abraço, minha sogra, Dica, querida. Beijo, Dica. E as pessoas aqui deixando boa noite. Tem um outro depoimento aqui também falando dessa questão dessa postura desafiadora. Acho que por causa, né, de você ter relatado esse estudo aí das mães, né? Nós temos lá em Najat a Tereza, que adotou uma criança bastante fragilizada, né, deficiente, e ela é uma pessoa alegre, cuida daquele menino com o maior carinho do mundo, as pessoas querem estar sempre perto dela, então sim. Isso vai bem ao encontro daquilo que você comentou. Sim, perfeito. Vamos mandar uns boa noites aqui para o pessoal. Estou vendo ali o Clodoaldo, meu amigo, lá do Mato Grosso. Clodoaldo, querido, abraço, Clodoaldo. A Karen, o Benjamin aqui com a gente. Meus amigos, Karen e Benjamin. O Alessio e a Juliana Barbosa, a Lu e o Zé Poli, né? Ciclistas, professora. Sim, muito queridos. Querida, né? Sim. A Ana Lúcia Della Torre também participando com a gente. Deixa eu ver aqui quem. Nossa, muita gente mesmo. Olha, desculpa se a gente não consegue falar o nome de todo mundo. O Denilson, meu amigo vereador também, lá no norte do país, um grande amigo, ex-jogador de futebol. O Walter e a Merielle Barizon abraço também. A Milena, filha do Prainha lá de Najá. O
o Juliano também, a Márcia Tonini. Legal, o Gerson, o craque Gerson, meu grande amigo. Luciana Botari também. Sim, meu grande amigo Iracema, o atacante. Claudete Sargentin também com a gente. Deixa eu ver aqui mais. A Merielle, abraço, Merielle. Falei aqui da Merielle, a Rúbia, Mônica Pala. Rúbia, minha paciente, muito inteligente a Rúbia. Lídia Lopes. Deixa eu ver quem mais. Vanessa Souza, Rosélia Alexandre. A minha ex-professora, Rosélia, abraço, professora, beijo. Isso, a Carla Camargo, deixa eu ver aqui quem mais, né? O Neto que a gente mandou já, abraço aqui, vamos lá, a gente está passando Lilian Consoli também, na audiência minha prima, né? O pessoal ali do tio Aldo, tia Fátima, a Lilian Cristina, a Plastina também, diz que tem o maior orgulho de você, né? Um excelente profissional. Eu cuido da mãe dela. A mãe dela é uma pessoa muito querida. Eu cuido há muitos anos. Eu vi alguém aí falando que é minha paciente há 20 anos. Quem foi? Aqui eu acho que ainda não cheguei. Ó, mas tem audiência em São Paulo, a Sônia Santos. Vamos chegar lá. Vamos ver aqui. A Marina Ribeiro de Melo, Juliane Lobo, Patrícia Santos, Denilson Rafael. Não é a Patrícia Santos? Isso! A Patrícia é minha paciente há mais de 20 anos. E a Patrícia é uma menina ainda, hein? A Patrícia deve ter uns 35 anos. Minha paciente há 20 anos, muito querida. Que te admira bastante, né? O seu conhecimento. Outra que é o Denilson, está dizendo que é seu fã. Sim, que é o meu colega Anitta. A Gleice, que é a sua colega, a Gleice é minha paciente. A Gleice é minha paciente há 15 anos. A Gleice é a Daniela, é a Gleice, mas a gente chama ela de Daniela. A Dani, 15 anos, paciente muito querida também. Isabel Lansone, Sara Rodrigo, né? Sara, o Gerson Gonçalves, acho que você já até, né, mandou um abraço para ele, aqui tá mandando um abraço para mim também, abraço para você e para a família, tá, Gerson? O Jarbas Luiz, né? Jarbas, um intelectual fantástico, conhecemos o Jarbas em Paris, um indivíduo admirável. Abraço, Jarbas. Parabenizando você por mais esta palestra. O Adilson Rompinelli. Meu paciente querido, Adilson, mora na praia agora, só toma sol, sarou de todas as patologias quando mudou para a praia, né? Adilson, abraço, Adilson. Vamos lembrar também a quem está assistindo, né, que essa live ela vai ser postada lá no nosso canal. Sim, no canal no YouTube. Mas que as pessoas que não puderam assistir agora podem estar resgatando depois. Então, aí é o seguinte, o livro, quem colocou aí, eu quero ganhar o livro. Nós vamos sortear depois, então, 3. Quem for daqui, é só ir pegar lá no consultório, que vou deixar com a dedicatória. Quem não for daqui, a gente vai entrar em contato, pegar o endereço e mandar. Tá certo? Uma coisa importante é o seguinte, como está tendo ali uma audiência legal agora, por exemplo, tem 104 pessoas assistindo, realmente está indo muito bem. O nosso objetivo aqui é o seguinte, pessoal, eu tenho a felicidade de ser muito procurado. Então eu tenho uma falta de vagas, os pacientes tentam marcar e muitas vezes eu tenho que fechar a agenda. Então eu não gosto dessa situação. Tá? Eu trabalho no meu limite e eu não consigo aumentar o número de pacientes no consultório. E o que eu faço a mais, então, é isso, essas lives, porque eu posso dar informações para vocês. O Zé Roberto Zacarias, treinador do Londrina, grande amigo, abraços. Aqui agora está lá em Chapecó. Então, através dessas lives, a gente vai escolher sempre temas interessantes que a gente possa levar para vocês informações práticas. Tá? Então, na próxima live, a gente está pensando em falar sobre doença de Alzheimer, sobre o quadro clínico, né, sobre princípios de tratamento, mas a gente vai falar principalmente de prevenção contra a doença de Alzheimer. Bom, muita gente fala, não, mas não existe prevenção, um médico falou que não existe. O que as pessoas precisam saber é o seguinte, a evolução científica ela é muito rápida, só que essa evolução científica ela demora muito tempo para chegar nos consultórios de modelo tradicional. Hoje existe uma medicina que a gente chama de medicina translacional, que é tentar colocar as pesquisas de ponta atuais já na prática.
Tá? Isso que eu venho tentando fazer já há algum tempo. E a gente vem tentando fazer isso na parte de declínio cognitivo. Tá? Então, isso começou na Universidade da Califórnia, protocolos para prevenção contra a doença de Alzheimer, prevenção, em alguns casos, dependendo do nível, até algum grau de reversão. E depois nós fomos para a Suíça, eu apresentei um trabalho de neuromodulação num congresso mundial, e eu acabei depois indo conhecer Berna, um hospital em Berna, por causa desse protocolo de neuromodulação. E lá eu vi que eles tinham protocolos interessantes no sentido de prevenção contra a doença de Alzheimer, que era baseado naquele da Universidade da Califórnia, mas que tinham as modificações específicas para a população suíça. Então, nós voltamos para o Brasil e eu já formulei o meu protocolo de prevenção e a gente tem colocado em prática. Então, a princípio, são só 10 pacientes, mas os resultados... Então, nós estamos tentando ampliar esse protocolo. Os pacientes que buscam o consultório, a gente tenta botar essa prevenção em prática, de uma forma bastante interessante, com algumas mudanças de hábitos de vida, com algumas correções de alterações orgânicas, mas enfim. Então, no próximo programa, a gente vai falar da doença de Alzheimer, mas a gente vai falar, sobretudo, de como fazer uma prevenção, de como diminuir a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Tá certo? Querido, dá tempo de mais uma perguntinha? Tá, mais uma perguntinha. Então. A Ana Cláudia Piazzi, que ela está insistindo, tem uma outra Ana Cláudia é minha paciente querida também. Ela quer saber, doutor, quando estou estressada, gosto de tomar café. Parece que me alivia um pouco. É verdade que em vez de ajudar, o café prejudica? O café, ele é uma substância bem controversa, né? O café, a princípio, ele é um tipo de xantina. A cafeína, ela tem uma ação estimulante, muito interessante, né? A cafeína, ela melhora o desempenho, mas existe a quantidade, né, certa. O café em pequenas quantidades, ele é um estimulante legal, ele é uma boa substância, melhora até a parte de contratilidade cardíaca, até a função cardíaca melhora. Quando você começa a tomar em excesso, aí começa a virar um problema, porque aí ele é um estimulante que vai produzir irritabilidade. E ele pode produzir alterações de ritmo cardíaco, isso em excesso. Mas tomar café em pequenas quantidades, de preferência sem o açúcar, né? Usar um adoçantezinho, uma estévia, ou tomar sem açúcar mesmo, sem nenhum adoçante, porque o açúcar que você toma no café, esse sim faz mal, índice glicêmico elevado, isso te atrapalha, mas tomar um pouco de café eu acho bastante salutar. Né? Evitar tomar nos períodos da tarde ou à noite, porque geralmente, na maior parte das pessoas, o café acaba tirando o sono. Vai ser muito legal, a próxima vai ser muito legal. O Zé Roberto Zacarias, sim, até abraço, meu amigo Inajá. Zé Roberto, jogamos junto, uma honra. Bom, eu acho que é isso, né? Só dizendo que depois nós vamos divulgar o nome das pessoas que ganharam o sorteio, tá? Os 3 livros, e a gente entra em contato. Se for gente daqui, já vê o nome e já sabe que vai estar lá na clínica esperando. Mas lembrando, teve alguém que perguntou aqui para cima, que eu não me lembro o nome, se vendia nas livrarias também, sim, né? Vende em qualquer livraria. Mas ali no consultório, se alguém tiver interesse, né? 043 3055 4277 também, isso, pode entrar em contato. 3055 4277, falar com a Marlene ou com a Andréia, tá bom? Exato. Eu acho que é isso, gente. Então, eu quero agradecer profundamente, pedir desculpa pelas falhas de conexão. Hoje a conexão deu umas falhadas, né? Internet oscilando. E foi uma honra conversar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado muito disso. Agradecer a minha esposa querida, que é a estrela da live, ela que organiza, que dá o tom, né? E abraço a todos vocês, tá? A Miri
Pegorera apareceu aqui, beijão para você, tá? Boa noite. Chegou no final, mas dá a gente chegou agora no finalzinho. Depois vai lá no Face ou no meu... Mandar um abraço para a Nete lá de Najá. Nete, trabalhei querida. muito tempo com ela, uma diretora excelente. Agradecer a Val, que está elogiando. Obrigado, Val, pelas perguntas, tá? Você ajuda muito o desenrolar. Contribui muito para a nossa live, né? Sim, contribui bastante. E o Jarbas continua assistindo. Nosso amigo intelectual, Jarbas. Uma honra ser seu amigo, viu? Eu acho que é isso. Desculpe as pessoas Hilde, que nós beijo, Hilde. Nós não conseguimos a Hilde, a dizer Sônia, minha parente. Aqui, né? O Paulo, a Rose. Paulo e a Rose vão entrar também no... Olha só, vou entrar no sorteio. Meu grande amigo Osmar Sigioca. Osmar é um cara muito querido, reumatologista brilhante, um cara fantástico. Uma honra você estar assistindo aqui, viu, Osmar? Abraço. A Juliane Lobo dizendo que tem gratidão pelas lives. Um abraço, Juliane. Obrigada, muito obrigado. Juliane, pelo carinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo, tá? Então, segunda-feira, 19h, estaremos aqui falando sobre doença de Alzheimer e aspectos de prevenção. Boa noite, abraço a todos.